Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Gisele da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre acidentes no dia a dia. Perigo e risco. Essas duas palavras, elas são sinônimos? Elas possuem o mesmo significado? Significados iguais? Não. Perigo e risco são dois termos que aparentemente são semelhantes, mas eles possuem significados diferentes. Quando nós falamos de perigo, é algo que tem o potencial de causar danos, é a fonte. O risco é a probabilidade, é a chance que esse dano ocorra. É a proximidade ao perigo. Não existe o risco sem o perigo. Precisa haver o perigo para que exista o risco. O risco, ele não se mede e não há como eliminá-lo, mas tem como diminuí-lo. Mas qual será a real diferença entre essas duas palavras? Nem sempre o perigo significa risco. Um perigo, ele somente representa um risco quando houver uma exposição de alguém à fonte geradora de danos ou prejuízos. Caso o perigo seja bloqueado, o risco pode ser diminuído. Trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Em uma piscina, por exemplo, há um perigo, mas só é um risco quando você entra na piscina sem saber nadar. Então, o perigo é a fonte, é a piscina, e o risco é a exposição dela. Então, somente há um risco caso você entre. Se você ficar do lado de fora, assim como nós temos aqui a imagem, há o perigo, mas não há risco, tá? O afogamento, ele é um acidente rápido e silencioso. Então, para que os riscos possam ser diminuídos, existem atitudes a ser tomadas. Precaução e sabedoria. Com precaução e sabedoria, esse perigo pode ser importante para o desenvolvimento de habilidades. Um exemplo é a natação. A criança, o adulto, o idoso, ele não precisa ser privado de entrar na piscina ou de aprender a nadar, porque é um perigo. Em uma aula de natação com um profissional adequado, esse perigo ele tem um risco minimizado, diminuído. Ainda existe o potencial de causar danos, mas agora existe uma precaução. A sabedoria, ela também contribui muito. Você não consegue prever algo que não conhece. Já quando se tem ciência do possível dano e como evitá-lo, você pode ter uma vida mais segura, desfrutando de tudo e de todas as experiências que a vida pode te propor. Sinalização. Então, nós temos o perigo, que é um potencial do dano, e o risco, que é uma probabilidade versus a consequência. Para que isso ficasse bem explicado para vocês, eu trouxe aqui uma imagem. Então, observe, nós temos duas calçadas, não é isso? E o que há de diferente aqui nas duas calçadas? Nós temos na primeira calçada aqui um buraco, não é? Aqui há um risco, uma maior chance de pisar nesse buraco, com a consequência de torcer ou quebrar alguns ossos, torcer o pé, quebrar alguns ossos, ou até mesmo os dentes, batendo o rosto no chão, não é isso? Já aqui na nossa segunda imagem, existe o buraco, tá vendo, ó? Então, aqui na segunda imagem, o que aconteceu? Essa calçada, ela foi sinalizada. Quando ela foi sinalizada, houve ali uma precaução. Por quê?
para que esse risco ele fosse diminuído. Então, há ali um perigo, mas as consequências, né, o risco, ele foi diminuído. Ali uma pessoa, ela pode sim ainda tropeçar na placa ou até mesmo nas caixas, né? Ela pode não estar prestando atenção, andando ou olhando no celular ou com fone ou com alguma desatenção, mas as chances da pessoa ter uma consequência mais grave, que são quebrar ossos ou alguma fratura, foi bem diminuída. Agora nós vamos falar de dias chuvosos. Então, os riscos, eles devem ser analisados para que possam ser diminuídos em todos os momentos do nosso dia. É um perigo sair de casa todos os dias, não é verdade? Existem várias fontes possíveis de danos, não só fora de casa, mas também dentro dela, no trabalho, no passeio. E como fazemos para sair da nossa casa, para passar o nosso dia a dia sem sofrer danos a todo momento? Com precauções. Podemos deixar, por exemplo, algumas tarefas a fazer em outro dia ou não fazer naquele momento, por exemplo, um dia chuvoso, não é isso? Então, quando se tem uma chuva muito intensa, acontece várias situações no trânsito, nas ruas, por exemplo, alagamentos. Aí existem ali buracos, bueiros abertos, que é um perigo tanto para pedestres como ciclistas, motociclistas e também para veículos de grande porte, como automóveis ou caminhões, que são automóveis maiores, não é isso? E aí nós temos umas orientações para os motoristas neste caso. Então, se você não tiver a segurança suficiente para conduzir o veículo em caso de tempestades, o que você deve fazer? Estacione o carro em um local seguro até a chuva diminuir. E por que nós estamos falando a respeito de dias com tempestades, chuva muito intensa? Então, quando o volume de água ele é muito grande, o para-brisa ele não dá conta de garantir a visibilidade, não é isso? Então, dentro do carro está quente, do lado de fora está frio, os vidros começam a embaçar, não só na frente, não é isso? O que você tem que fazer? Você tem que parar o carro, tá? Num local seguro e sinalizar, ligar o pisca-alerta, porque assim você prevê que outras pessoas batam em você. Se possível, né, se tiver acostamento na via, encoste o carro no acostamento, tá? Trechos alagados. Os trechos alagados, eles podem ser bastante perigosos, mesmo que você conheça a via. Um buraco pode ter se formado ali devido à chuva forte e você não saber. Então, além da altura no pneu, a força da água, ela é difícil saber se tem buraco ou obstáculos. Quando ali acontece da água ela encobrir o pneu, nessa situação, é importante observar o tanto que está alagado ali, o tamanho do alagamento. Então, se o nível da água ele passou da metade para cima da roda do seu veículo, não tente atravessar, tá? E se a água estiver abaixo da roda, né, abaixo da metade da roda do veículo, e você, mesmo assim, resolver seguir em frente, o que você deve fazer? Você vai engatar a marcha, né, a primeira marcha do veículo e não vai mais mudar de marcha, ok? Assim, você vai manter a força do carro durante todo o percurso alagado. E dirija com a velocidade baixa e constante, tá? Se durante toda essa travessia, né, que nós não sabemos a quantidade aí que você vai atravessar, se durante a travessia o carro morrer, pare,
não dê a partida novamente, porque pode ter entrado água no motor. Se você dá a partida, você vai estar estragando o seu carro, estragando o motor do seu veículo, ok? Então, pare por ali, abandone o carro, espere a água baixar, assim você volta até ali o local depois, com o guincho, com o mecânico, com o que tiver que ser feito, ok? Descargas atmosféricas. Descargas atmosféricas ou raios, tá? Aonde eles acontecem? Geralmente em tempestades, caso de chuvas muito fortes. Evite áreas abertas, áreas elevadas ou debaixo de árvores. Você, como pedestre, né, se você estiver fora de um veículo, você deve evitar essas áreas. Procure um abrigo dentro de construções e longe das redes elétricas. Caso você esteja dentro de um veículo, permaneça. Não saia de dentro de um veículo, ok? E, se possível, procure uma área um pouco elevada dentro do veículo para evitar alagamento dentro do seu carro, mas fique longe de árvores, tá? Um raio, ele possui entre 2.000 até 200.000 amperes, que é a unidade de medida da corrente elétrica. Para explicar aqui para você, para haver uma comparação, para você ter uma noção do que nós estamos falando, um chuveiro elétrico, que é aquele que esquenta a sua água, ele tem 30 amperes, para a sua água ficar quentinha daquele jeito. Então, o raio, ele é 1000 vezes maior que um chuveiro elétrico, não é isso? Então, observe o tamanho da carga que tem um raio, ok? Ele pode ser fatal. E aí, ao contrário do que o ditado popular diz que um raio ele não cai 2 vezes no mesmo lugar, gente, isso é um engano. O raio ele cai sim, 1 vez, 2 vezes, várias vezes no mesmo lugar, se aquele lugar ele for propício à descarga elétrica, tá? Então, isso é um mito. O raio ele cai várias vezes no mesmo lugar. Nós é que devemos nos prevenir. Fios elétricos. Muitas vezes, né, logo após uma tempestade, uma chuva, nós passamos pelas ruas e acontece de presenciarmos esse tipo de situação. Um fio elétrico solto, você não tem noção se ele tem uma descarga elétrica, se ele está ligado ou não. Então, não toque nesses fios. Tome cuidado para você não encostar de nenhuma forma, ok? O que você faz? Se possível, atravesse a calçada, vá para o outro lado, tá? Porque uma descarga elétrica dessa, ela pode ser fatal. Outra coisa que você pode fazer, até mesmo como cidadão, procure a empresa de distribuição elétrica, ligue, informe, porque a empresa, ela passa para fazer reparos, né? Ou é de tempos em tempos, que é uma manutenção, ou então ela vem fazer esses reparos quando ela foi avisada. Se o primeiro pedestre que passar por ali logo ligar para a empresa e avisar, rapidamente a empresa vai saber e vai até o local fazer os devidos reparos. Mas se todo mundo que passar por ali pensar assim, o outro vai passar e vai acionar a empresa, não, o outro vai passar e vai acionar. Então, nós como cidadãos devemos rapidamente, presenciou esse tipo de situação, ligue para a empresa de distribuição elétrica. Aqui eu trouxe pequenas dicas para pedestres, evitando aí acidentes. Então, preste atenção em todo o ambiente que o cerca. Quando você sai da sua casa o tempo todo, você tem que estar atento, tá? Atento ao atravessar, atento ao caminhar na calçada, né? O tempo todo você tem que estar atento. Esteja certo de que foi visto pelo motorista antes de atravessar a via.
Mesmo que seja o seu direito, observe que o motorista ele tenha te avistado para depois você atravessar a via. Evite a travessia em esquinas e curvas. Vá para um local onde não possui esquinas e curvas, porque é um local mais seguro de se atravessar. Use a faixa de pedestre se houver. Não atravesse vias ou caminhe em calçadas olhando para o celular, acessando redes sociais, conversando com alguém, procurando algum endereço, resolvendo algum assunto. Pare um pouco. Não use fones de ouvido. Por quê? Se você está usando fones de ouvido, está atravessando a rua, um carro buzina para você, como você vai ouvir? Você não consegue ouvir porque você está de fone de ouvido. E ali naquele momento você precisa estar atento o tempo todo. Outra situação. Ao descer de um coletivo, nunca atravesse pela frente do veículo. O motorista, quando ele vai sair com o veículo, ele olha sempre para o lado para ver se vem outro veículo. Ele pode estar atento com essa situação e não perceber que você está atravessando na frente do veículo. Aguarde o transporte público sair, o ônibus, para depois você atravessar. Cuidado ao cruzar áreas com garagem. Por quê? O motorista, ele está saindo ali da garagem, ele só consegue ter uma visibilidade da via depois que ele já saiu um pouco. Então, você está caminhando, viu que é um portão maior, a calçada ela está rebaixada, observe. Esse portão está aberto? Então vai sair um veículo daí, eu preciso de ficar mais atento, ok? E caminhe pela calçada sempre atento a essas situações. Aqui nesse slide eu trouxe para você uma reflexão sobre a segurança. O que você precisa fazer? A segurança, ela faz parte da esperança de um futuro melhor. Prevenir acidentes é caminhar rumo ao futuro. Jamais devemos esconder os ensinamentos tirados de um erro cometido. Ele nunca será pequeno demais ou desprezível. Toda prevenção, ela gira em torno de um acidente que já aconteceu, não é isso? Os erros, eles nos proporcionam acertos. Então, de acordo com os acidentes, é que geram as prevenções de acidentes, ok? Assim, nós teremos uma vida mais segura. Agora, a atividade proposta para você. O seu dia a dia, ele é seguro? Você vive aí na sua casa com todas essas precauções que eu disse, em segurança? Trouxe uma opção de atividade, uma proposta de atividade aí para você. Faça uma frase sobre o que você entendeu da palavra perigo e uma frase da palavra risco. Lembrando que não existe risco sem perigo. O perigo ele está ali, mas ele só é um risco quando alguém chega até ele, ok? Depois dessa pequena explicação, você vai fazer essa frase, vai procurar a sua professora na sala ou na plataforma. Como que eu faço para chegar até a professora da minha plataforma para tirar as dúvidas? Você vai apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube ou acesse as nossas redes sociais, @SmedGV. Até uma próxima aula. Te aguardo. Tchau!